Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou o Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje nós vamos falar sobre o que eu considero que um SEO Júnior já deveria saber. Muitas pessoas me mandam perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue, ó, tá passando aqui, ó, @Daniel Imamura, me segue lá no Instagram que todo dia de manhã eu abro caixinhas de perguntas. E uma pergunta que é um tanto quanto frequente é: Daniel, o que eu preciso saber para ser júnior, para evoluir para pleno, etc. Então, vamos começar pelo básico. Eu vou falar para vocês o que eu considero que um analista júnior deve saber. Então, primeiro de tudo, você precisa entender o beabá do que é SEO, de como que ele funciona. Porque se você chegar numa entrevista de emprego, por exemplo, ou você for pegar um freela e a pessoa te questionar: mas como é que funciona esse tal de SEO? Você precisa saber explicar. Eu já peguei pessoas na entrevista para entrar na minha agência que não sabia absolutamente nada, não sabia explicar o que era SEO, mas estava lá no currículo que sabia fazer SEO. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa saber explicar de forma muito clara o que são as estratégias de SEO, para que servem, como que funciona aqui. Basicamente, são estratégias que você vai aplicar nas páginas de um site para prover um melhor posicionamento nas pesquisas do Google, do Bing e de outros buscadores, fazendo com que as pessoas te encontrem, acessem o seu site e aí possa haver a conversão desejada, né? Que muitas vezes vai ser uma venda, um pedido de orçamento ou algo nesse sentido. Então, resumidamente, você precisa saber explicar isso aqui que eu acabei de falar para você. Outra coisa que também é importante, você aí que de repente está começando os seus estudos agora, é entender que SEO não são dicas soltas. Tem muita gente que chega até aqui nos vídeos do canal e fica perguntando: Daniel, qual que é a próxima grande sacada, o grande milagre aí que você vai ensinar para eu aplicar no meu site? Então, SEO não são essas dicas soltas, não tem fórmula milagrosa. SEO é um trabalho constante, onde você aplica uma metodologia de trabalho e você vai colher esses frutos lá na frente. Tem gente que, infelizmente, acha que é aquele negócio de ficar pegando dicas aqui, acolá, e é isso aí que vai gerar o resultado. Se você trabalhar assim, saiba que você não vai ter resultados, porque SEO é consistência, constância. Você precisa sempre ter uma visão de onde você quer chegar e quais são os passos que você vai percorrer para chegar até esse ponto. E aí você tem que fazer o quê? Bastante conta, bastante cálculo. Aqui no canal eu já mostrei, tem até um vídeo que se chama A Matemática do SEO, que eu recomendo bastante que você assista. Vou até deixar aqui no e-card para você poder assistir depois. Que eu ensino toda uma matemática que você faz para atingir um determinado resultado. Então, se você hoje, vamos supor, você tem um site que tem 1.000 visitas hoje, você deseja ter 10.000 visitas orgânicas daqui um certo tempo, eu vou te mostrar quanto tempo você vai levar para chegar lá, com que esforço, quantas palavras você precisa trabalhar, quais são essas palavras-chave que você precisa trabalhar, etc, etc. Então, tá vendo? Tem todo um passo a passo. Não é uma coisa assim: vou dar um tiro no escuro e vou ver se acerto alguma coisa. SEO não é assim. SEO você precisa saber fazer esses cálculos, e eu considero que um profissional júnior, ele precisa ter essa noção, essa percepção, porque senão é aquilo: você sabe explicar o que é SEO, e acabou. Você não sabe fazer o restante, né? Que é o quê? Planejar minimamente onde você pretende chegar, porque senão você vai ficar dando voltas em círculos e não vai avançar. E também você precisa entender sobre quais são as boas práticas que você vai aplicar no site. Não adianta você vir querer fazer um black hat no site, que isso aí você está colocando em risco, né, todo o trabalho de uma empresa. Então você precisa saber quais são as técnicas que são recomendadas pelo próprio Google, quais são as técnicas que não são recomendadas pelo Google, para você não cometer uma gafe, um deslize grande e de repente punir o site do seu cliente. Isso é importante um júnior saber, porque é aquilo: se o júnior começa a trabalhar e faz um black hat e o site é punido lá no resultado de pesquisa do Google, já pensou que problemão esse júnior causou para a empresa? Então, você precisa saber o que pode ser feito e o que você não pode fazer em hipótese alguma. E por fim, eu recomendaria que você busque estudar uma metodologia de trabalho, ou seja, como que você vai fazer o SEO constantemente, porque qual que é o grande
problema que a maioria dos juniors enfrentam. Eles começam a fazer o SEO, muitas vezes pegando dicas soltas, e aí chega num dado momento do projeto que eles falam: Daniel, o que eu faço agora? Eu não sei qual que é o próximo passo. Isso já demonstra que esse profissional júnior, no caso aqui que a gente está exemplificando, ele não tem uma metodologia de trabalho. Você pode aprender a minha metodologia entrando para a comunidade Imamura de SEO. Tem um link aqui abaixo, tem mais de 100 aulas gravadas, são vários módulos onde eu te ensino toda a parte técnica do básico ao avançado para você poder aprender a minha metodologia, como que os meus analistas lá na minha agência eles trabalham. E você vai ter acesso aos meus modelos de análise, meus modelos de planejamento, de relatório e muito mais. Além de várias outras dicas, como tem agora um módulo novo lá de SEO e inteligência artificial. Então, se você quiser aprender tudo isso e muito mais, entra aí para a comunidade Imamura de SEO. O link está aqui na descrição do vídeo e você vai aprender como que eu e os meus analistas trabalhamos recorrentemente. Eu tenho clientes lá na minha agência que estão comigo há 9 anos. Aí você vai, para e pensa, você consegue imaginar você fazendo um trabalho de SEO durante 9 anos consecutivos para um cliente sem deixar a peteca cair, ou seja, sem travar, sempre sabendo qual que é o próximo passo, fazendo esse cliente crescer mês após mês? Então, isso é o que uma metodologia pode te trazer. Ele vai te mostrar um caminho com um passo a passo de tudo que você precisa fazer. E eu tenho a minha, você pode procurar outras aí no mercado, mas eu tenho certeza que a minha ela tá bem mastigadinha, tá bem fácil aí, porque todo profissional de SEO que entra lá na minha agência, eu peço para ele fazer esse treinamento, porque ele vai resolver toda e qualquer dúvida que ele tenha com relação à metodologia de trabalho, beleza? Espero que essa aula tenha te ajudado e mostrado aí o que um júnior precisa saber para você não ficar aí no escuro e de repente se você não sabe alguma dessas coisas que eu falei, vai lá e procura estudar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda terça e quinta, às 8 horas da noite, tem um vídeo novo aqui no canal. Lembrando que às quintas-feiras é live, então se você tiver alguma dúvida e queira tirar ao vivo comigo, é só aparecer aqui no canal às 8 horas da noite nas quintas-feiras, beleza? Inclusive vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.